Boa noite! Estamos aqui nesta segunda-feira para mais um episódio do Trops, o podcast da Rádio Tropical. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Boa noite, Sombra. Boa noite, Moísa. Eu tô olhando aqui, nós estamos pontual, né? Pontual. 7h30. Você tá pontual, hein, Sombra? 19h30. Não, esse podcast tem que ser em cima. Por quê? 19h30, pelo assunto. Ah, verdade. Pontual. Pontualidade. 19h30 em ponto. Organização. O que é o mais a gente escuta. A nossa gestora já falou que a gente pode fazer o curso dela, viu? Exatamente. Viu? Ela me marcou num meme aí que basicamente é sobre isso. É sobre isso. Vamos, a gente vai conseguir. Vai. A gente vai chegar lá. Depois desse podcast, muitas coisas vão mudar. Exato. Verdade. Ô, Sombra, deixa eu falar da Credicel, que é a nossa parceira aqui do nosso Trops, o podcast da Rádio Tropical. A Credicel Celulares, que fica ali na Avenida Getúlio Vargas, em frente à Caixa Econômica, melhor assistência técnica para o seu celular. Bom, minha gente, hoje o papo é direto ao ponto. Como transformar caos em organização? Cansaço em desempenho, equipes comuns em times de alta performance. Para isso, vamos receber agora Karina Baixa, ela que é especialista em gestão de tempo, produtividade, neurociência aplicada. Então, prepare-se para insights que podem mudar a sua rotina, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional, principalmente. Boa noite, Karina. Boa noite, Moísa. Boa noite, Sombra. Boa noite, Karina. Tudo bem? Tudo bem. E aí, Karina, boa noite. Karina, você é de Três Corações? Sou tricordiana de carteirinha. Nascida aqui, vivi uma parte da minha vida em Cambuquira, mas a grande parte ali, adolescência. Suas raízes. Aqui em Três Corações. Karina, antes da gente entrar a fundo, né, nesse seu trabalho que é a gestão de tempo, trabalhar os times, as equipes, fala com a gente como que Karina Baixa chegou à gestão de tempo, como que foi o seu início de carreira? Vou contar para vocês. Bom, a minha história com a gestão de tempo começa lá quando eu era criança, Moísa. Quando eu era criança, eu cresci a minha mãe falando assim para mim: Aninha, ela me chamava de Aninha. Aninha, tem tempo para tudo. Então, sempre desde que eu estava na escola, que eu ia brincar na casa das amiguinhas, tudo eu sabia que tinha tempo para tudo. E aí, o que aconteceu? Eu cresci com essa crença na minha mente e sempre fui aquela pessoa que fazia 1 milhão de coisas. Por quê? Aninha tinha tempo para tudo. Chegou um determinado ponto que eu vi que, apesar de ter tempo para tudo, porque eu era organizada, nem tudo fazia sentido. E por fazer tanta coisa sem sentido, a conta chegou, né? Então, comecei a ter episódios de crise de pânico, burnout, várias situações que me levaram a aprimorar, então, o meu conhecimento em gestão de tempo. Então, eu comecei a gestão de tempo há mais de 7 anos que eu trabalho com isso, e hoje esse meu projeto tem um nome que se chama De Bem com a Rotina. E antes da gente chegar no seu projeto, né, De Bem com a Rotina, você era farmacêutica, né? Isso. Você é farmacêutica de formação. Exatamente. Quando que tem essa virada? Então, eu me formei em 2014, no início de 2014, trabalhei um pouco na área e vi que a minha praça não era farmácia, né? Eu fui aquela aluna que passava período após período tentando achar o que eu ia gostar ali. E aí até que eu fui trabalhar com vendas dentro de uma farmácia, depois com venda de cosméticos aqui na cidade de Três Corações, e aí eu me apaixonei por gente. E eu vi que precisava conhecer sobre pessoas. E fui atrás, aí fiz a formação em coaching, em palestras de alto impacto, e ali, quando eu fui fazer a minha formação em coaching, eu precisava nichar, né? Vou ser coach de quê? E aí o meu professor falou, eu me lembro direitinho dele falando: escolha um nicho em que você foi o seu próprio case de sucesso. E quando eu parei para pensar no que eu tinha sido boa, eu lembrei que Aninha tem tempo para tudo. E eu falei, cara, se eu sou boa com isso, tive resultado e continuo tendo, é um sinal de que eu posso ensinar isso para as pessoas. E aí nasceu então a gestão de tempo na minha vida. Que legal. E você sempre foi uma pessoa organizada? Sempre fui uma pessoa organizada, apesar de ter episódios ali em que eu não sabia muito o que fazer, às vezes com as demandas, com a organização espacial mesmo ali do meu ambiente, mas se eu comparar com outras pessoas, eu sempre fui uma pessoa minimamente organizada, e depois eu aprimorei.
Karina, que bacana. Vamos falar um pouquinho, para quebrar um gelo no início da nossa conversa, a gente vai entrar mais a fundo nessa questão da neurociência, né? Sim. Da gestão de pessoas ali, de tempo nesses times, como organizar, como trabalhar também os times que estão cansados, né? E desenvolver a performance deles também. Eu queria falar com você, qual foi a situação mais caótica de agenda que você já precisou organizar na vida? Olha, é uma situação recente que eu precisei organizar de uma aluna, né? Uma aluna de mentoria minha. Só para você ter uma ideia, essa aluna chegou para mim e falou assim: Karina, eu só sei trabalhar. Aí eu falei: até aí muita gente é assim, né? Aí ela falou: olha o meu anel. Aí ela me mostrou uma aliança. Ela falou assim: eu comprei essa aliança para mostrar que eu sou casada com o meu trabalho. E ela veio buscar a mentoria com a intenção de ter uma vida mais tranquila. A minha mentoria se chama Vivendo com Ritmo. E aí ela queria ter mais ritmo, cuidar da vida pessoal, mas ela chegou dizendo que era casada com o trabalho. Ou seja, ela só tinha uma área da vida, o trabalho. E esse foi o meu maior desafio. Pausa. Sombra, você escutou? Ouvi E anotei. anotou? Porque nós somos quase isso, viu? Solteiros, casados com trabalho praticamente. Só não tem aliança, né? Só não Luísa? tem aliança, tá? Aqui nós temos a fama que falta um colchãozinho aqui na rádio pra gente. Tô achando que esse trope de hoje é só pra gente. É um troço Eu acho que isso particular. aí a gestora deve ser pessoal. Isso aí foi ela que trouxe a Karina. Foi a Tatiana, nossa gestora, porque conhece a gente de alma, né? O líder, quando ele tem uma equipe, ele sabe direitinho como que é cada um, né? Exatamente. Então, se você aqui, Você vai ver viu? no dia lá, não tá público, tá privado. Olha, só pra e nós. aí, quem indicou a Karina foi a dupla dela. A nossa parceira, Leonara. Então, não complô. Deve que a Tati falou assim: Leonara, eu tô cansado com essa equipe, preciso melhorar eles estão muito vivendo só pro trabalho, eles precisam viver Tem também. a solução pra você. Tem uma solução. Aí a Leonara, tem uma solução pra você? Karina Baixa. Pois é. Não posso dizer nada. Ou milagre. Karina, mas brincadeiras à parte. E aí, como é que foi essa situação com essa aluna? Então, essa aluna, ela está em desenvolvimento ainda, né? E aí a gente tem, aos poucos, amadurecido algumas ideias, alguns conceitos e trabalhando primeiro, Moísa, por dentro. Muita gente acha que você ter uma rotina com mais ritmo, com mais qualidade de vida, sem deixar o resultado de lado, começa preenchendo um planner. E, na verdade, não é assim. Então, o trabalho, ele começa primeiro por dentro, a gente descobrindo quem a gente é, quais são os nossos valores, perfil de comportamento, por que a gente faz o que a gente faz, e depois a gente vem descascando a cebola, né, vamos dizer assim. A gente vem trabalhando a parte de fora, com a metodologia, com ferramentas. Então, está sendo um trabalho de formiguinha, mas um trabalho que está sendo bem concretizado ali na vida dela. E ela já está tendo resultados. Que aí. legal. Ô, Karina, assim, trazendo perguntas até do meu interesse pessoal. Por exemplo, a gente que ama muito o trabalho. E aí, às vezes, lá fora, as pessoas reclamam. Você só trabalha, igual essa sua aluna, né? Você só trabalha. E aí, você esquece do tempo lá fora. Mas aí, você também não quer deixar o trabalho de menos. Como que divide isso? Moísa, tudo vai depender da clareza que você tem sobre o que você busca para sua vida, né? Dos seus projetos, dos seus planos, dos seus objetivos. Então, então, a primeira coisa que a gente estuda aqui é clareza e objetivo. Quando você entende isso, você sabe aonde você vai direcionar o seu tempo. Porque não importa se era 300 mil anos atrás ou vai ser 300 mil anos para frente. O dia sempre vai ter as 24 horas, né? Essa frase é até meio polêmica, mas ele sempre vai ter as 24 horas. E aonde é que eu vou distribuir as minhas 24? Depende do que é objetivo para você no momento. Talvez você esteja focando mais no trabalho porque você tem um sonho na sua carreira, você quer chegar em algum patamar ali dentro e faz sentido você investir sua energia ali, né? Mas isso não pode ser o resto da vida. A gente tem que ter as sazonalidades, os momentos de hiperfoco. Então, tudo bem, vocês gostam de trabalhar, querem focar nisso, ótimo, façam uma fase da vida de hiperfoco naquilo. Mas a gente tem que lembrar que também temos outras áreas da vida, como a nossa saúde, como relacionamento familiar, né, como desenvolvimento pessoal, porque a nossa vida é um círculo. Se a gente só trabalhar um ponto, você concorda que o círculo fica cambeta? Então a gente tem que estar sempre Nem de muito olho, para um lado, nem muito para o outro, nem né? muito para o outro. E aí, se você falar, Karina, o meu hobby é trabalhar, eu faço porque eu preciso e porque eu amo.
mesmo assim, vai chegar algum momento que a sua saúde vai cobrar. Sem saúde, como que você trabalha? Sem um relacionamento saudável com as pessoas da sua família, enfim, como que você trabalha? Então, é o que eu disse, é uma roda onde cada parte da roda influencia. Então, é necessário ter esse olhar, né, não só para aquilo que a gente ama ou que a gente precisa, mas também para o que vai trazer esse, entre aspas, esse equilíbrio aí para os nossos resultados. Ô, Karina, e qual o mito sobre produtividade mais te diverte quando você ouve? Nossa, tem vários, Moísa. Tem vários. Mas o maior deles é quando eu pergunto para alguém assim, o que é ser produtivo para você? E aí a resposta é unânime. A pessoa responde sempre assim, quando eu fiz várias coisas no dia, deu tudo certo. E esse é o maior mito. Porque produtividade não é sobre fazer mais, é sobre fazer menos, porém melhor. Então explica melhor isso. Vamos lá. Quando a gente faz menos, porém melhor, tudo começa na clareza que eu falei para você. Quando você tem direção, você sabe para onde você está indo ali na sua vida, nos seus projetos, faz sentido que você vai ter aquelas atividades, aquelas tarefas que vão te aproximar ali da vida que você deseja ter. Então, quando você entende isso, você começa a deixar de lado tudo aquilo que é ruído. E tudo aquilo que é ruído que não te leva onde você quer e que só faz ocupar o seu tempo. Então, as pessoas hoje, elas estão ocupadas achando que estão produtivas. E é diferente, ser ocupado é uma coisa, ser produtiva é outra. Então, quando a gente tira o ruído ali da nossa rotina, sabendo para onde a gente está indo, a gente consegue isso, de fazer menos, porém melhor. Eu vou trazer um exemplo aqui para clarificar um pouco a ideia. Vamos supor que eu seja uma vendedora, trabalhe com vendas. O vendedor, por natureza, ele tem várias atividades. Ele tem que ligar para o cliente, ele precisa fazer prospecção de novos clientes, ele precisa preencher a planilha de gerenciamento de clientes, né, de CRM, ele precisa fazer relatórios, são várias atividades. Se ele sabe que o objetivo dele é dobrar o faturamento esse mês, ele sabe, então, que ele tem que focar aonde? Nas vendas. E quais são as atividades que levam ele a vender mais? Então, quando ele foca isso, ele vai fazer menos atividades, mas atividades que vão dar um maior resultado. Menos, porém melhor. Meu Deus do céu, vou fazer um curso com você com certeza, viu? Viu, Sombra? Então, eu tô cheio de perguntas aqui também. Segura aí que já você vai fazer, viu? E, Moísa, vale também para a vida pessoal, tá? Essa regrinha. Por exemplo, bacana. Você quer fazer um projeto fitness 2026. Vou começar a fazer corrida, que tá na moda, né? Vou fazer corrida, vou ser fitness, vou ter uma vida saudável. E aí você começa a fazer tudo. Aí você quer fazer academia 5 vezes na semana, aí você entra no Muay Thai, aí você entra no grupo de corrida, aí você começa a dieta com a nutricionista, aí você quer fazer tudo ao mesmo tempo. Enquanto, de repente, o que vai transformar esse hábito para você são 2 ou 3 coisas ali que, se você focar naquilo, você já vai ter o resultado. Então, você não vai precisar viver para aquilo. 2 ou 3 coisas já vão te entregar o resultado que você quer. E eu acho que encaixa exatamente muito o que o nosso diretor fala. Menos é mais. Exatamente. Não é? Clodovil também dizia isso, né? Na área da moda, quando alguém perguntava dicas de moda e aí queria colocar vários acessórios e tal, ele falava, menos é mais, querido. Então, ó. Exatamente. É quase uma verdade universal isso daí. Verdade. Se encaixa para tudo, né? Para tudo. E qual que é a diferença entre gestão de tempo e gestão de energia? Aqui a gente tem uma diferença. Assim, não é bem uma diferença, cada um tem o seu lugar aí no processo, né? Quando a gente fala gestão de energia, Moísa, isso tem muito a ver com aquele conceito de força de vontade. Sabe quando você era criança e sua mãe falava assim, Moísa, tira uma nota melhor na prova, você tá com uma vontade, você não tem força de vontade? Muita gente ouviu isso, né, quando era criança. Quando a gente tem baixa energia no nosso dia, automaticamente a nossa força de vontade, a nossa motivação reduzem. E isso influencia diretamente na gestão do nosso tempo, na gestão da nossa rotina. E a energia, ela está intimamente ligada ao nosso corpo mesmo, físico, ao nosso cérebro, ao nosso organismo como um todo. Então, quando você olha, por exemplo, para o seu sono, para o seu estilo de vida, para o combustível que você coloca dentro da sua Ferrari, né? Ou seja, para a alimentação que você tem, isso tudo influencia na energia. E sem energia, a Ferrari corre? Não corre. E muitas vezes, como uma Ferrari, usando um combustível adulterado, andando com o pneu furado, sem fazer uma revisão. E aí, essa falta de energia, então, uma má gestão do tempo, porque você vai querer, mas você não vai conseguir. Você vai querer correr a 100, mas você só tem energia e combustível para correr a 30.
Faz sentido? Muito sentido. Muito sentido mesmo. E aqui, quando a pessoa fala, eu não tenho tempo, como que separa a narrativa da realidade? Narrativa da realidade. Com uma simples pergunta. Você fala para a pessoa assim, você não tem tempo. Hoje, qual que é a sua prioridade? Se ela responder para você, tudo é importante, você pode saber que não é que ela não tem tempo. Ela tem uma má gestão do tempo dela. Ela não sabe exatamente o que ela está fazendo, né? Exatamente. E é muito mais profundo, porque às vezes, Moísa, quando eu falo assim, a pessoa não tem prioridade. Muitas vezes ela não tem a clareza que eu te falei no início e ela acha que tudo é importante. Se ela precisar escolher entre 3 tarefas das 18 que ela tem para fazer, ela não consegue. Porque na clareza, entre aspas, que ela tem, tudo ali, tudo é o objetivo, tudo é o importante, ela está caminhando para tudo ao mesmo tempo, né? Tem que listar, né? É uma das coisas interessantes a se fazer, é listar. É você listar ali as demandas que vão chegando, é o que eu gosto de chamar de caixa de entrada. Todo mundo precisa ter. Pode ser quem é mais digital, pode ser o celular. Quem gosta do caderninho, pode ser o caderninho, tá? Não importa. Eu sou do caderninho, viu? Adoro papel, né? Papel. Eu também. Aqui, ó, até trouxe o meu. Então, assim, não importa o meio, importa o resultado. Então, assim, tudo que pipocar na sua mente, o ideal é que você coloque na caixa de entrada. E aí, com a metodologia, as ferramentas que existem hoje, a gente vai depois pegar aquela caixa de entrada, usando os critérios certos, e distribuir aquelas tarefas no melhor horário, no horário de acordo com o seu cronotipo. Você já ouviu falar de cronotipo? Não, o que é? O cronotipo, ele é sobre a nossa genética. Então, todos nós temos um cronotipo, que é o momento do dia onde a gente está com energia mais alta, concentração mais alta, mais substrato ali, né, para tomar decisões. Então, muitas vezes a gente tem uma lista de tarefas, a gente tem um cronotipo e a gente quer fazer a tarefa num horário diferente do que o nosso cronotipo favorece. E essa é uma das receitas para dar tudo errado. E como é que resolve? Primeira coisa é descobrir, então, o seu cronotipo, né? Como que é o seu melhor horário de funcionamento. Existem hoje 3 cronotipos, que é o matutino, o vespertino e o intermediário. E tem um quarto que não é bem um cronotipo, mas é uma classificação, que é o bimodal. Traduzindo, os matutinos têm de energia maior pela manhã, os vespertinos da tarde para a noite e os intermediários no meio do dia. Então, olha só, vou trazer um outro exemplo para você. Vamos supor que você é uma pessoa que trabalha numa empresa e o seu cronotipo é vespertino, ou seja, a sua energia, o seu ânimo, o seu nível de raciocínio está maior ali no final da tarde. Só que você tem que entrar no trabalho às 7 e às 8h30 você tem uma reunião super importante para apresentar um projeto. E aí? Qual é a chance de você dar o seu melhor nesse momento? Pode dar, mas não vai ser o seu melhor. Porque ali, o seu lobo frontal, que é a região do cérebro responsável por raciocínio, planejamento, ela ainda está desligada. Ela só vai ter o pico de performance ali no fim da tarde, porque você é vespertina. Então, o que acontece hoje, até muito em empresas, é isso. É uma incompatibilidade da entrega que a empresa espera do funcionário com o horário que ele está fazendo aquela entrega, né? Então, o cronotipo, ele vem para isso, para ajustar a tarefa certa no momento certo. Às vezes, Moisés, a gente não consegue cumprir a nossa lista de tarefas porque a gente quer fazer a coisa certa no momento errado. Então tem que saber dividir, né? Tem que saber Entendeu dividir. o seu cronotipo. Cronotipo. E a gente tem o bimodal, que eu deixei por último, porque o bimodal, ele é quando a pessoa tem 2 picos de energia no dia, mas esses picos não são fixos. Por exemplo, hoje eu posso ter um pico agora na hora do almoço, que eu vou concentrar, vou entrar em estado de flow ali, não vou ver nem o tempo passar. E mais no final da tarde. Amanhã pode ser que esse meu pico seja bem cedinho e mais depois do almoço. Então, vai alterando. E geralmente pessoas com neurodivergências têm esse tipo de cronotipo, né? Por exemplo, pessoas que têm TDAH ou a síndrome do espectro autista, né? Também. Geralmente são pessoas que têm esse subtipo de cronotipo, vamos dizer assim, o bimodal. E tem gente, aproveitando isso que você está falando, tem gente que consegue ser mais produtiva, usar a criatividade de madrugada, por exemplo. Eu sou uma dessas, que às vezes dá, assim, não tanto mais porque eu tenho que dormir para acordar cedo, né? Então, assim, mas quando eu tenho que criar alguma coisa, mais que a gente trabalha muito com criação dentro do rádio, se eu fico assim, lá depois das 11, meia-noite, essa é uma hora ótima para mim, para desenvolver algum projeto, alguma criação.
Sim, provavelmente o meu exemplo foi verdadeiro, né? Provavelmente você tem um cronômetro. Você é um bimodal, por exemplo, ou você é um vespertino. O vespertino, ele tem esses picos de criatividade mais na parte da noite. Aí você vai falar, Karina, mas isso é certo? Não tem certo e errado. Tudo vai depender da sua demanda, da sua rotina, do que você está Porque tem muito aquelas frases meio que feitas, que fala, pessoa para ter sucesso, ela tem que acordar às 5 horas da manhã, tem que ter uma rotina de trabalho desde cedo para ter sucesso na vida. Isso, qual que é a sua opinião sobre essa frase? Você falou do mito, esse é mais um. É mais um. Esse é mais um mito. E olha para você ver como que é cultural também. A gente, que é de cidade de... E que a gente ouve, filho, Deus ajuda quem cedo madruga. Sim, não é? Verdade. Então, por mais que pareça uma brincadeirinha, aquilo vai sendo gravado no nosso HD. E o que é gravado no nosso HD mental vai construindo a identidade que a gente tem hoje. E aí você tem uma identidade que te leva sempre a isso, a acreditar que sucesso é acordar cedo, sucesso... Quem descansa é preguiçoso, essa é um outro mito, uma outra crença. E aí a pessoa começa a sentir culpa por descansar, e aí ela não consegue descansar, porque ela fala, cara, eu tenho tanta coisa para fazer, eu preciso ser produtiva. Aí começa o capetinha a falar, nossa, eu tenho que levantar, não posso descansar. E a pessoa assume uma culpa que não é dela por descansar. Então, essa questão de você... ser produtivo tá ligado a acordar cedo é um mito por isso. Às vezes você vai acordar cedo e você é vespertina, você vai dar o pior resultado de manhã. Enquanto que se você acordar 10 horas da manhã, por exemplo, você vai produzir o dobro em 1 hora do que você gastaria de tempo produzindo de manhã cedo. Às vezes uma mesma atividade, você cedo, que não é o seu melhor horário, você gastaria 3 horas. 23 horas que você falou que é o teu melhor horário de criatividade, você faz em meia hora. Verdade. Então é sobre isso. Sucesso não é sobre acordar cedo. Sucesso é produzir dentro do seu ritmo, no ritmo que você nasceu para operar. E outra coisa também, muitos falam assim, quem dorme depois do almoço é preguiçoso. Nossa, e agora tem gente que tem necessidade de tirar um cochilo, nem que seja de 10 minutos para revigorar e voltar ao trabalho, né? Vou te contar um babado fortíssimo sobre o cochilo. Ontem na aula do meu grupo, eu ensinei a fazer o cochilo estratégico. Você quer aprender? Como é que faz? Bom, vamos lá. Tem um cara, um escritor, que ele escreveu um livro que chama assim, Por que Nós Dormimos. Inclusive, eu indico essa leitura. Ele chama Matthew Walker. Vou falar Walker, que é mais fácil. O Walker, ele ficou alguns anos infiltrado em algumas tribos. Hoje a gente... Sabe quando tinha tribo do Homem das Cavernas? Algumas comunidades hoje ainda vivem nesse modelo tribal. E essas pessoas, ele foi observar o estilo de vida delas, porque ele estudava o sono. E aí ele queria ver como que o estilo de vida delas influenciava no sono. E ele percebeu que essas pessoas tiravam um cochilo entre meia hora e 60 minutos todos os dias no período da tarde. Então eles tinham ali as 7, 8 horas de sono da noite, mais, vamos dizer, uma média de 40 minutos de um cochilo da tarde. E aí ele percebeu que isso é um movimento que faz parte do nosso cérebro. Então, o que ele fez? Ele levou essas pessoas para o laboratório, colocou eletrodos na cabeça dela e mediu, metrificou e estudou por alguns anos o sono dessas pessoas. E ele percebeu que o cérebro, qual foi a conclusão? Que o cérebro, ele foi feito para operar bem em 2 blocos de sono por dia e não somente um, como a gente acredita que seria a noite de sono. E aí, quando ele foi testar essas pessoas, ele detectou que o cochilo nosso, na parte da tarde, não necessariamente depois do almoço, mas se for na parte da tarde, ele dobra a sua produtividade, ele recupera a sua criatividade. Então, às vezes, você teve uma manhã difícil, e aí quando você tira aquele cochilo da tarde, você retoma ali, o seu cérebro já processa algumas informações, já faz tipo uma limpeza e já te coloca num modo de maior produtividade. Muito maior do que se você tocar o dia todo direto sem tirar esse cochilinho. Você pode ver que tem algumas empresas, por exemplo, Nubank, Google, que até tem o espaço do cochilinho. É justamente por isso, porque é cientificamente comprovado. E aí tem uma O que você pode fazer? Você pode fazer um cochilo de 20 minutos antes de alguma atividade estratégica que você vai precisar de energia. Então, o que você faz? Você vai tomar um shot de café, uma xicrinha de café,
e vai fechar teu olho lá, como se fosse dormir, e marcar 20 minutos no celular. 20 minutos é o tempo que a cafeína leva para atingir o pico no nosso corpo e dar aquele boom de energia que a cafeína traz. Então, tomou café, cochilei 20 minutos, acordo e vou para aquela atividade. Seria como seu celular está com 0 de bateria, você carrega ele dá uns 30% de bateria, você consegue cumprir aquela coisa que está faltando do seu dia, né? Então, isso é legal, mas não pode ser feito todo dia, porque senão para de funcionar, nosso cérebro acostuma. Mas o que nunca para é o cochilo da tarde, esse de 30 a 60 minutos. Esse cochilo, Moísa, de 30 a 60, ele recarrega 40% da nossa bateria no meio do dia. Então, ou seja, o cochilo não é mito que ele faz mal, pelo contrário. É verdade. É verdade. Cochilo é verdade que funciona. Há um tempo atrás, trabalhei no modelo CLT e eu era representante de indústria farmacêutica, então eu vivia dirigindo. Cansei, Moísa, de parar no estacionamento, deitar o banco e ficar lá meia horinha e tirar o cochilo. Moísa, eu não sei te explicar, mas eu produzia depois disso, assim, o dobro do que se eu desse sequência no dia e fosse empurrando cansada mesmo, sabe? Ou seja, Sombra, vamos aí indicar a nossa diretoria, gestão, para a gente ter o momento do cochilo. Já vamos solicitar camas, né? Camas. Não, um puff que seja já ajuda. Puff já resolve. Rede, puff, tudo rede, puff, já resolve. Já resolve. Não é? Volta revigorado mesmo. Volta revigorada, exatamente. Karina, você falou do Nubank, o Google, né, que está tendo, né, esses momentos assim para o funcionário poder se revigorar, né, descansar para voltar a 1000 para o trabalho. As empresas modernas estão fazendo o que elas estão fazendo para a produtividade aumentar para os seus funcionários, mas sem a pressão? Olha, Moísa, ainda é um movimento embrionário nas empresas. A gente costuma ver isso mais em Big Techs, né? Por exemplo, a Google, Nubank, a Microsoft, a Salesforce também faz muito isso. Eu vou te falar o que essas fazem e o que as pequenas têm começado a fazer. As Big Techs, que são os modelos, elas têm adaptado melhor horário de trabalho para os funcionários. Então, por exemplo, o Nubank, eles têm o New Way of Working, que é você colocar o trabalhador para fazer no horário que ele tem melhor pico de energia. Ou seja, eles já estão usando o cronotipo para aumentar a produção do funcionário. Então, vamos dizer assim, o meu cronotipo é vespertino igual o seu. Eles não estão cobrando mais que a pessoa bata o ponto 8 horas da manhã. Eles já permitem ela bater o ponto ali mais tarde para aproveitar o pico de energia para ela. Porque é interessante para a empresa lucrar mais, não é? Sim. Então, se eu tenho um funcionário operando melhor à tarde, por que não permitir que ele faça esse horário à tarde? E aí, nesse mesmo modelo, né, de casar produtividade com o jeito de funcionar de cada um, essas outras Big Techs têm feito. Eu vejo também que eu atendo muitas empresas. Eu vejo hoje muitas empresas que nem sabem que isso existe. Então, por isso que eu te disse que ainda é um movimento embrionário. Uma das minhas missões, dos meus objetivos é levar isso para empresas médias e pequenas, que a gente não vê, e implantar aos poucos essa metodologia, esse método produtivo de trabalhar. Legal. Eu respondi a sua pergunta? Sim, que às vezes eu me empolgo aqui, eu vou falar. Não, mas é assim mesmo, viu? Fique tranquila. E quais limites que precisamos estabelecer para manter uma performance saudável? Quais limites? É complexo eu te dar uma receita pronta, porque cada um tem o seu jeito de funcionar, cada um tem seu ritmo, né? Então, pra gente descobrir esse limite, Moísa, a gente precisa ser cientistas de nós mesmos e começar a observar que momento do dia que eu tenho mais energia, que momento do dia que eu tenho menos energia, aonde ali dentro da minha semana que estão os meus picos e os meus vales. Porque quando a gente começar a entender isso e você desapegar daquele conceito de que produtividade é fazer muito, você começa a obedecer o que o seu corpo está pedindo. E aí você começa, então, a respeitar esse limite. Poxa, agora eu estou exausta, eu não estou conseguindo pensar. Eu tenho que continuar trabalhando? Não, agora é a hora de eu fazer uma pausa. Então, você começa a perceber os seus limites. E quando eu falo pausa, é tipo você tirar 15 minutos e ali tomar um café, às vezes fazer um exercício de respiração para a sua oxigenação cerebral voltar e reativar áreas importantes ali de decisão, de criatividade, raciocínio lógico. Às vezes, e muita gente pega esses momentos de descanso e vai para o celular, isso é muito comum, né? E o descanso no celular não é descanso.
talvez você esteja descansando o corpo, mas a sua mente está se ativando ainda mais. São cores, são sons, são informações, né? Então é isso, para a gente entender o limite, o primeiro passo é ser cientistas de nós mesmos. E eu acho que entra também na procrastinação, né? Você saber como você gasta a sua energia para não procrastinar. A procrastinação é um assunto à parte que daria um outro podcast, mas eu vou tentar atualizar vocês sobre isso. A procrastinação geralmente vem, Moísa, quando a gente está com baixa energia, como a gente falou agora há pouco, ou quando você tem uma tarefa que o seu cérebro percebe como muito grande. E aí ele tende a procrastinar aquela tarefa e ir fazer outra tarefa que para ele é menor. Vou dar um exemplo da minha vida. Eu odeio cozinhar, não gosto. Me dá uma pia de louça que eu lavo, mas não me manda fazer a comida. E aí, quando eu chego em casa, às vezes à noite, o meu marido, ele fala, que a gente vai comer hoje, prepara alguma coisa. Aí eu olho aquilo ali, Moísa, parece um elefante, é uma tarefa, é um evento pra mim fazer uma comida. Pra ele chega cansado, faz, é rápido, ele nem vê. Pra mim é diferente. Então, o que acontece é, se o seu cérebro olhar para uma tarefa e perceber que ela é grande demais, a tendência é que ele procrastine aquela tarefa. Você já viu pessoas que têm alguma coisa para fazer, aí procrastina aquilo e vai fazer uma outra nada a ver? Você faz isso? Vou te explicar por quê. Existe um neurotransmissor, uma moléculazinha que atua no nosso cérebro que chama dopamina. Ela está muito em alta agora, está famosa. Toda vez que você conclui uma tarefa, há uma descarga de dopamina no seu cérebro e você sente magicamente um bem-estar. Realizado, né? Realizado. Não é magia, neurociência, tá? E aí, o que acontece? Se eu tenho uma tarefa que o meu cérebro viu que é grande para fazer e eu não tenho energia suficiente para fazer aquela tarefa e eu quero a dopamina de uma tarefa concluída, eu vou pipocando em outras tarefinhas menores, gastando meu tempo e procrastinando aquilo ali, porque eu tô pegando pequenas doses de dopamina. É como se você pegasse uma pessoa que é viciada em açúcar e fosse dando uma balinha para ela a cada meia hora, assim. Aí ela vai ficando satisfeita, feliz, tal, tranquila. Se você não der essas balinhas, ela vai entrar em abstinência ali. Então, seria mais ou menos assim. E como que resolve? Como que resolve isso? Primeiro, ajustando tarefas difíceis com seu melhor momento de energia. Segundo, Moísa, você dividindo a tarefa em partes tão pequenas que o seu cérebro não enxergue mais como algo grande. Então, eu brinco que é repartir o elefante. Se eu te der um elefante pra você comer, você não vai comer, porque ele é muito grande. Mas se você partir ele, a orelha, a tromba, um pedacinho da pata, o dedinho e tal, você consegue comer. Assim a gente faz com as tarefas. E uma dica que eu dou é a regra dos 2 minutos. Então, por exemplo, se você tem algo muito relevante para fazer e que você está procrastinando, começa a fazer aquilo por 2 minutos. Conta no relógio 2 minutos. Porque se você fez por 2 minutos, a chance de você abandonar aquilo e procrastinar é menor. Isso vale, por exemplo, para ir na academia de manhã. É uma luta. Eu não gosto de academia, vou porque tem que ir, mas não gosto. O que eu faço em 2 minutos? Visto a roupa. Eu vestir a roupa já é o primeiro passo. A chance de eu ir é muito maior. Porque, já tô de tênis, já tô com a roupa, já tô pronta. Vou, né, fazer o quê? Aí eu vou, pego e faço o treino. Então, assim, quando algo tá muito difícil, algo grande demais, um projeto, uma coisa do trabalho, algo da vida pessoal que você tá procrastinando por isso, faça por 2 minutos. Gostei, hein? É uma regra simples, mas que funciona. Gostei muito. Ô, Karina, e você acha que a tecnologia, ela ajuda ou atrapalha a produtividade? As duas coisas. Depende de como a gente usa. Porque a tecnologia, mais especificamente o celular, também gera dopamina. Olha que interessante. E tudo que gera dopamina, o cérebro ama de paixão. O celular, falando dele mais especificamente, ele é algo que gera uma dopamina muito rápida. Então, quando você está cansado, o que você faz? Você se joga no sofá e vai scrollar o Instagram, não é isso? É. Porque você está cansada, seu cérebro quer bem-estar, aqui é rápido, ele vai, pega o celular e fica ali, gerando dopamina. Só que o problema disso, e aí você fala assim, então é bom, né? Depende. Essa dopamina rápida, ela não é duradoura. É como um usuário de droga. Ele usa a cocaína. No começo ele usa pouco, depois ele tem que usar muito. Aí quando vê não é suficiente, ele aumenta o uso. É o mesmo esquema. Porque a cocaína também gera dopamina. Só que é uma dopamina que não dura. Então, por exemplo, fui na rede social.
comi um doce, tomei álcool, qualquer coisa que gera vício, seu nível de dopamina e bem-estar vai aqui em cima. Só que ele cai muito rápido, e aí você tem que fazer mais, e aí você tem que fazer mais, e aí você tem que fazer mais para sempre estar mantendo aquilo ali, né? Porque o nível de dopamina no corpo é uma balança que tem sempre que estar equilibrada. Então, por isso que os eletrônicos, eles são bons, mas até a página 2. Tá? E aí é bom, por exemplo, quando você usa com sabedoria. E o que é usar com sabedoria? É você ter momentos do dia para usar. Você ter momentos do dia para olhar o seu Instagram. Eu amo ficar olhando o Instagram, mas eu coloquei regras para mim mesma. Então, eu coloquei o Instagram como uma recompensa. Se eu conseguir cumprir tal tarefa importante do meu dia tal, eu vou me dar 10 minutos de Instagram. E aí eu vou lá e fico 10 minutos no Instagram. E não tem problema nenhum nisso. A questão não é se é bom ou se é ruim. É como que você está usando. Sim. Entendeu? Sim. Ô, Karina, esse papo tá muito bom e agora a gente vai entrar mais a fundo sobre a neurociência aplicada, né? No desempenho de cada pessoa. Como que o cérebro ele funciona sob pressão? Moísa, sob pressão, que é a realidade da maioria das pessoas hoje, o cérebro, ele não opera no modo bom, ele vai operar no modo sobrevivência. O que é o modo sobrevivência? É aquele modo em que a gente está com o luta ou fuga ativado. O luta ou fuga, eu vou te explicar. Voltando lá 300 mil anos atrás, quando a gente era o homem das cavernas, o que acontecia? A gente tinha que caçar para comer, não tinha? Você tinha que correr atrás do leão, atrás do javali, matar, brigar e correr. Você tinha as tribos inimigas, e aí você tinha que, se uma tribo vinha te atacar, você tinha que lutar ou fugir, luta ou fuga. E quando isso acontecia, uma área do nosso cérebro, ela se ativava. É uma área responsável pela ansiedade, pelo pensamento rápido. Só que para essa área se ativar, outra área, que é o lobo frontal, precisava se desativar, porque é a área do raciocínio, do pensamento lógico, da decisão, da análise. Quando você tem um leão correndo atrás de você, você vai parar para ficar pensando o que você vai fazer? Não, você simplesmente sai e corre, não é assim? Luta ou fuga. Trazendo para o nosso dia a dia de hoje. Quando a gente está vivendo na pressão, a área do luta ou fuga do nosso cérebro, ela está ativada. Chama hipocampo essa área ativa. E essa área é responsável pela ansiedade. Então, toda vez que a gente está sob pressão no trabalho, sob pressão financeiramente, sob pressão familiar, qualquer tipo de pressão, ou sob pressão da nossa agenda devido ao volume de coisas, essa área está ativada. Qual que é o problema? Quando você está vivendo no modo sobrevivência, você não é capaz de tomar as melhores decisões. Então, quando você está diante de uma lista de tarefas, por exemplo, para decidir o que você vai focar ali, você vai sempre escolher pelo que vai te manter na sobrevivência do seu dia e não pelo que vai te gerar estratégia. E aí eu vejo muitos líderes, gerentes, diretores de empresas hoje vivendo no modo sobrevivência e não tem condição de tomar decisão estratégica para crescer o negócio porque a mente está ali naquele modo. O sistema do hipocampo está mais ativado do que o lobo pré-frontal. Então, você entende o tamanho do problema? E como que equilibra isso? Como que equilibra isso? Vamos lá. Primeiro passo é você organizar mesmo ali a sua rotina, a sua agenda, usando uma metodologia para isso, um passo a passo para isso. E dentro desse passo a passo está você entender o seu ritmo de funcionamento, o ritmo de funcionamento do seu time, né? Então, para que você tenha uma programação, tenha uma previsibilidade e não precise só trabalhar apagando incêndio, trabalhar resolvendo urgência, né? E muitas vezes, quando a gente não faz aquilo que é importante quando precisa, a gente acaba tendo que fazer quando é urgente. Isso vale para a sua saúde, isso vale para o seu trabalho. Então, é universal. Então, como não viver só no modo sobrevivência? Aprendendo a organizar sua rotina do jeito certo. Organização é tudo, né? Organização é tudo. É verdade. E o excesso de estímulos, ele pode gerar fadiga mental? Com certeza. Imagina que o seu cérebro tá lendo o tempo todo, ouvindo o tempo todo, processando o tempo todo, armazenando informação o tempo todo. E aqui eu vou te dar uma outra informação. Vamos voltar lá no Homem das Cavernas. De lá pra cá, a nossa estrutura cerebral, ela não evoluiu muito, anatomicamente falando. Mas o mundo evoluiu. Então, se você olhar a época das cavernas e agora, a gente tem um cérebro de 300 mil anos atrás,
Hoje, funcionando numa era moderna que é super diferente da era que era lá atrás. Então, o nosso cérebro, ele não está aguentando dar conta de todo tipo de estímulo que a gente tem recebido hoje. Se você pegar um idoso, por exemplo, de 80 anos e falar para ele, olha lá quando você era adolescente, lá em 1900 bolinha, era mais simples de viver? Provavelmente ele vai falar que era, porque tinha muito menos estímulos, tinha muito menos carga de informação, muito menos coisas que o mundo colocava para você querer todas elas e trabalhar muito mais para ter todas elas. Então, era muito menos. E hoje é muito mais. Então, e eu te falei isso no início, a tendência é só piorar. Então, quando a gente tem essa sobrecarga de estímulo, o que vai acontecer é isso. O seu cérebro não está aguentando, ele não vai aguentar dar conta daquilo tudo, porque ele não foi feito para aguentar isso tudo. É onde muitos hoje está com aquele nome burnout? Burnout. O burnout, na verdade, ele é uma síndrome bem complexa. Ele é ligado ao trabalho, né? Então, quando você tem burnout, ele necessariamente tem que ser algo, esgotamento ligado ao trabalho. Se não for, você não tem burnout, você tem só um esgotamento, tá? Aqui só para diferenciar. Sim, fala pra gente. E o burnout, Moisa, é quando a pessoa ela já chegou no nível máximo que ela tem de capacidade operacional, mentalmente falando, né? Então, e aí ela já infringiu valores dela, porque às vezes ela tá num trabalho que infringe valores, não respeita o modo de funcionar dela, ela tem que estar o tempo todo, por exemplo, vespertina trabalhando de manhã, e aí, imagina que você tá o tempo todo usando um carro ali na reserva do combustível, e ele já tá não aguentando mais e você tá forçando, seria mais ou menos isso, né? Então, o burnout é isso, quando você não se respeitou por muito tempo e a conta chegou. E o burnout, ele não é que assim, hoje é quarta, quinta, segunda e amanhã é terça e ele vai vir em um dia. Ele é algo que ele vem sendo construído. Então, às vezes, a pessoa começou a construir o burnout dela 1 ano e meio atrás. Meu Deus. Não é tipo a semana passada. Se tá dando sinal agora, você pode ter certeza que já vem de pelo menos 1 ano atrás. De falta de respeito, falta de autorrespeito, né? Com o corpo, com a rotina, com a mente. Ter o seu tempo, né? Ter o seu tempo. E aí tem a diferença, né, entre a produtividade e multitarefas, né? Que o excesso, né, a multitarefa, ela pode reduzir até 40% da produtividade, não é isso, Karina? Exatamente. Quando, mais uma vez, vou voltar lá na Era das Cavernas. A nossa mente não existe espaço neural para fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo, tá? Aí você vai falar, Karina, mas é estranho, porque eu faço, conheço um tanto de gente que faz. Sim, porque seu cérebro é plástico, tudo que você ensina, ele vai aprender. Então, quando você começa a operar muito no multitarefas, uma área do cérebro começa a ganhar novas perninhas dos neurônios, e aí começa a estabelecer uma área ali responsável pelo multitarefas. Só que para essa área crescer e você ficar bom em multitarefas, outras áreas têm que diminuir. Porque se tudo crescesse, a gente ia ter uma cabeça desse tamanho, não ia ter como. Então, o que acontece? Quando o multitarefas cresce, áreas como a criatividade reduzem, cerebralmente falando, né? E inteligência emocional. Outras também, mas essas duas são as principais. E aí é quando você já viu uma pessoa do seu trabalho? Você vai pensar em alguém agora, tá? Alguém do seu trabalho tá lá, fazendo 500 coisas ao mesmo tempo, aí você chama a pessoa, você fala assim, fulana, a pessoa fala, o que foi? Ela tá estressada. Você pode olhar que ela tá fazendo 2 coisas ao mesmo tempo, 3, porque o multitarefa subiu, a inteligência emocional caiu. O estresse vem. E você produz alguma coisa no modo estresse? A gente acabou de falar do luta ou fuga. Do luta ou fuga, você só quer sobreviver, você não quer crescer, você não quer produzir, você não quer construir, você quer só sobreviver. Então é isso, o multitarefas, ele é totalmente antiprodutividade. Aí você vai falar, Karina, mas e aí? Eu tenho várias coisas para fazer ao mesmo tempo, como que eu faço? De novo, clareza e ordem. Quando você tiver clareza e ordem, você vai saber o que fazer primeiro e o que fazer depois, o que dá para delegar, o que dá para terceirizar, o que tem que ser priorizado, o que tem que ser eliminado. Respondi a sua pergunta? Perfeitamente. Perfeitamente, Karina. Que isso, gente. A gente está aqui no podcast Tropical Trops, falando hoje sobre gestão de tempo, produtividade, neurociência, o desempenho de equipes, liderança, com a Karina Baixa, ela que é especialista em gestão de tempo. E esse assunto super rico aqui no podcast Tropical, no Trops. Sobre alguma pergunta? Então, eu não sei se é pauta sua aí também. Fala. Mas são 2 coisas. A primeira é se você já entrou numa rotina, você já assumiu vários compromissos, como reorganizar essa agenda.
E a questão do sono, não sei se é pauta sua aí também. Ela falou aqui do sono, das 8 horas mesmo de sono, porque, usando o meu exemplo, né? Eu acordo 5 da manhã e eu funciono mais de noite. Eu tenho esse problema. Então eu vou dormir em torno de 11 horas, meia-noite. E teve dia que 2h30 da manhã eu estava acordado de boa. Só que 5 da manhã eu tô destruído. Aí eu não funciono. Se deixasse você acordar sem despertador, vamos supor, um domingo, que horas que você acorda sozinho? 7 horas, 7h30. 7h30. Em torno desse horário aí. Uhum. E quando eu tava fazendo produção, e quando deu sono, acabou. Eu não fazia mais nada, porque você não consegue raciocinar mais e acabou. Uhum. E aí eu fazia só no outro dia. Então, como que é essa questão das 8 horas de sono? Realmente ela precisa ter para um funcionamento melhor do dia. E essa questão da reorganização da gente, você assumiu vários compromissos, aí você tem que chegar, deixar algumas coisas, como que a gente reorganiza? Se a gente já entrou nessa loucura aí. Vamos por partes. Vou falar primeiro do sono e depois da rotina que você perguntou. Eu falo olhando para ele, Pode olhar para ele. Então, vamos lá, vamos por partes. O sono, ele é muito... A gente sabe que ele é importante, mas vocês não sabem o quanto ele é importante. Quando a gente dorme, é o momento em que o nosso cérebro ele faz uma limpeza, e é literalmente uma limpeza. Então, ele drena substâncias que a gente produziu tóxicas durante o dia, ele armazena memórias, ele joga as memórias do curto prazo para o longo, tira aquelas que não estão sendo usadas, ele faz todo esse processamento quando a gente dorme. Quando a gente não dorme o número de horas mínimas que ele gasta para fazer esse trabalho, a gente tem um prejuízo cognitivo no dia seguinte, o mesmo prejuízo cognitivo de uma pessoa alcoolizada. Então, hoje, muita gente tá indo trabalhar bêbado de sono. Nossa. Se a gente for parar para pensar. E aí, qual que seria o mínimo de horas? O mínimo de horas para o cérebro fazer o trabalho dele inteiro que ele precisa são 6 horas. Existe aquela coisa assim, mas eu dormi 3 horas e acordei renovado. Você pode até ter acordado renovado, mas você pode ter certeza que o seu cérebro não fez toda a limpeza que ele precisava. E a conta vai chegar. É o que eu chamo de prejuízo cognitivo, né? Ele vai chegar diminuindo a sua criatividade, atrapalhando a sua memória. Vocês podem ver que quem dorme mal ou não dorme o suficiente, começa a esquecer as coisas, começa a esquecer celular, começa a esquecer a chave. Meu Deus do céu, onde é que eu botei o óculos? Quando vê o óculos, tá na cara da pessoa. É desse jeito, né? Então, assim, existe um mínimo para o seu cérebro operar com qualidade ali, aquele processamento dele. E se você, por exemplo, tem uma rotina mais dinâmica, vamos dizer assim, igual ele falou, se você tem um perfil mais vespertino, mas você tem que acordar muito cedo, essa pessoa precisa muito fazer os cochilos, porque lembra que o cochilo recupera 40% da sua energia? Então, é uma estratégia que, se você conseguir, Sombra, encaixa na sua rotina, tá? Nem que você senta aí na sua cadeirinha, fecha as cortinas aqui e marca meia hora, porque isso já vai te ajudar, até que chegue um dia que você possa adaptar o seu horário ao seu jeito de viver, ao seu nível, ao seu cronotipo, tá? E aí, respondi? Sim, claro. E agora, falando da pergunta da rotina, né? Como fazer quando a gente já tem compromisso agendado, quando a gente já se comprometeu com algumas situações, alguns projetos. Primeiro ponto é você ser um bom negociador. Então, você vai ter que pôr no papel tudo aquilo que você tá, que é compromisso, ver o que envolve outras pessoas e tentar negociar prazo, né, negociar prazo, o que eu consigo deixar para amanhã, semana que vem, mês que vem, o que eu consigo negociar comigo mesmo, que eu poderia estar me programando para fazer, mas eu tô querendo ali no luta ou fuga, fazer tudo em cima da hora. Então, primeira coisa, negociar. Segunda coisa, a clareza, vou voltar nela, ter clareza de para onde você tá indo, porque se você sabe para onde você tá indo, você sabe qual caminho você não vai pegar. E muitas vezes o foco é dizer não às ideias boas. Guardem essa frase. Foco é dizer não às ideias boas. Às vezes, você está focado aqui, vai aparecer um outro projeto, um outro compromisso tentador, que você vai ganhar dinheiro, que você vai ganhar isso, ganhar aquilo, você vai querer. Mas será que é seu foco? Então, eu já recusei propostas de trabalhos de alto valor porque não estava alinhada no meu foco. Uma vez, uma empresa queria me contratar para dar treinamento de vendas. Eu sou muito boa em vendas, mas não é o meu foco. E a empresa tinha 1.000 colaboradores. Eu não aceitei a proposta. Porque imagina, se você aceita essa proposta, porque ela é boa, aí você aceita a outra, e aí você faz o outro compromisso, não há tempo suficiente no seu dia para você dar conta de tudo. Por quê? Porque você não tinha clareza de para onde você estava indo.
ou tinha e quis pegar mesmo assim. Então, o primeiro passo, já assumir os compromissos, negocia prazo, negocia como você vai distribuir isso na sua semana, no seu mês, pega o elefante, diminui em partes e bota as partes na sua agenda, né? Porque às vezes até dá para você cumprir tudo, mas não para amanhã, não para semana que vem. Às vezes você vai precisar de 3 meses, de repente, para entregar alguma coisa, né? Algum projeto. E dali em diante, ter a clareza para não colocar ali na sua rotina aquilo que não faz mais sentido para você. Aninha, dá tempo de fazer tudo. E aí eu completei. Será que tudo faz sentido? Então é ter esse raciocínio. Discernimento, esse discernimento, exatamente. Respondido, Sombra? Muito. Eu já tô quase chamando de Aninha. Pode chamar, vou atender. Ô, Karina, vamos falar sobre liderança, alta performance e equipes, né? O que diferencia um líder produtivo de um líder ocupado? Um líder produtivo e um líder ocupado. O líder ocupado é aquele que só quer fazer, mas ele não sabe por que ele está fazendo. É a história da Aninha, né? Ele tem tempo para tudo, mas nem tudo faz sentido. E o líder produtivo é aquele que tem mais tempo para trabalhar no modo estratégico e fica menos tempo no modo sobrevivência, que a gente também já falou. Então, esse líder que é produtivo, ele nunca tá, assim, raramente, né, nunca podemos dizer nunca, mas ele raramente vai estar operando no modo luta ou fuga, no modo sobrevivência. Então, ele vai ser um líder que ele tem espaço para o criativo, ele tem espaço para a estratégia, porque o papel do líder é esse, né? Ele sai do operacional para pensar no crescimento da empresa, no crescimento da equipe. Então, ele é um líder que ele está focado no que ele precisa fazer, no que a gente chama de 80-20 dele. Você já ouviu falar do 80-20? Não. Já vou te explicar. Sim. Mas aí esse líder, ele foca no 80-20 dele, naquelas poucas coisas que dão mais resultado, e aí ele consegue ser um líder. A gente vê hoje, Moisa, muitos líderes que estão líder só no papel, porque na prática eles estão lá no operacional ainda, ou porque não sabe, né, se organizar nesse sentido, ou porque por questões emocionais ali de apego, eles não conseguem largar o osso, e aí quer trabalhar junto com o time, e o líder tem que fazer isso mesmo, mas precisa ser de um jeito inteligente, para que ele também não abandone o papel dele de desenvolvimento, tá? O 80-20 que eu falei é uma regra que chama regra de Pareto. Vou te contar essa história, que ela também é bem interessante. Pareto era um economista italiano. E como um bom italiano, ele gostava muito de fazer o seu próprio molho pomodoro. E aí ele fazia o quê? Plantava os próprios tomates. Então ele tinha lá um terreno com as tomateiras e plantava. Ele começou a observar que algumas tomateiras davam mais tomate que outras. E aí, contando, como um bom economista, ele contou e falou, cara, 20% das árvores estão me dando 80% da minha produção. Se eu focar só nessas 20% de árvore aqui, eu vou economizar tempo e vou ter a mesma produção de que se eu cuidasse das 100% de árvores. E aí ele começou a observar também que na Itália, 80% do dinheiro da Itália estava na mão de 20% das famílias italianas. Ele falou assim, olha, o padrão se repete, 80-20 de novo. E aí ele parou para pensar, isso acontecia em tudo na vida dele. E aí nasceu a regra de Pareto, que diz que 80% do seu resultado, em qualquer coisa que você for fazer, vem de 20% das atividades que você emprega ali. Então, 80-20, né? Então, hoje no seu trabalho, você tem uma lista com 29 coisas. Quais são as 20% que vão entregar 80% do que você está buscando no seu objetivo? Caraca, hein? Então, essa regra é muito poderosa também, tá? E ela pode ser aplicada em tudo aí que a gente falou hoje, até na sua lista de projetos de compromisso que de organização, você tem, de organização, né? Que legal, viu? Muito bom. E depois eu vou rever para anotar tudo direitinho, viu? Isso aí, tem que anotar. Que legal. E aqui, como identificar quando uma equipe ela está desgastada, Karina? E o que fazer, né? Olha, às vezes o desgaste está na cara da pessoa, né? Você olha para as pessoas estão assim, com cara de esgotada, né? São pessoas que muitas vezes já entregaram mais e agora não estão entregando tanto. Isso pode ser um sinal de esgotamento, cansaço extremo, mau humor extremo, a inteligência emocional está lá embaixo porque ela está no multitarefas o tempo todo. Então, pessoas com emocional muito instável, isso é um sinal de esgotamento, né? A pessoa também que está vivendo o presenteísmo. O que é o presenteísmo? Quando você está no trabalho, mas você não está no trabalho. Você está ali, mas a sua cabeça está lá em outro lugar. Isso acontece muito e isso, Moisa, é muito interessante porque gera prejuízo nas empresas. Você está investindo num funcionário que não está ali trabalhando, ele só está ali sentado.
né? Então, isso são todos indícios de que a sua equipe está esgotada. E sempre fazer avaliações, treinamentos nessa área de produtividade são importantes para a gente poder estar avaliando isso. Porque, às vezes, a pessoa, por medo, às vezes, de ser mandada embora, de perder o trabalho, ela não vai deixar transparecer isso. E o que é ruim, porque isso vai aparecer quando parar de entrar dinheiro na empresa. Então, por isso que é uma coisa... E, inclusive, agora virou lei, você sabe, né? Agora, a partir de maio de 2026, vai começar a ser fiscalizada a nova NR1. Sabe aquelas NRs, aquelas normativas que as empresas têm que obedecer? Sim. A NR1 já existia e agora ela passou por uma atualização que diz respeito sobre saúde mental e qualidade de vida no trabalho. Então, as empresas, a partir de agora, vão precisar de fazer um diagnóstico dos seus colaboradores, avaliando qual é o nível de risco psicossocial que aquela empresa oferece, e vai ter que haver um trabalho contínuo para sanar o que o diagnóstico apontar e para que não venha se repetir. Então, agora as empresas obrigatoriamente vão ter que investir em palestras, treinamentos, cursos para os funcionários nessa área de saúde mental, produtividade, gestão do tempo, e vai ser multada a empresa que não se adequar. E isso vale para empresas que tenham a partir de um funcionário no regime CLT. Então, quer dizer, essa questão ficou tão séria e aí começou a ter tanto atestado por estresse, por burnout, por esgotamento, e o prejuízo começou a ser tão grande que o Ministério do Trabalho tomou essa providência, né? E aí tá virando lei agora a partir de maio. Então, e um dos trabalhos que eu faço é fazer a implantação dessa NR1 nas empresas, né? Então, porque quando surgiu, eu falei, gente, é o que o De Bem com Rotina faz, é o meu trabalho. Então, eu tô com esse braço agora também atuando nisso, justamente para evitar esse tanto de gente, esse tanto de funcionário esgotado. Olha, é bom, trazendo aqui notícia aí do que vai mudar para o ano 2026 para as empresas, né? Sim. Ô, Karina, e quais que são as práticas de que um líder pode adotar para melhorar esse desempenho dos funcionários, né? O desempenho do seu time imediatamente. Quais que são as práticas que você traz para a gente? Eu começaria, né, por 3 coisas. Clareza, acordos e o ritmo. Então, a clareza do que é essencial, esse líder precisa ter essa clareza para transmitir isso para o time. Claro, Moísa, que a nossa tendência é achar que tudo é essencial. Mas se você é o líder, se você está com a mente na estratégia, você sabe o que verdadeiramente é o 80-20 ali do seu essencial. Então, você ter clareza. Se você tem clareza, você sabe o que cobrar da sua equipe. Você sabe que você não tem que cobrar todos aqueles relatórios. Vai ter os 20% de relatórios que vão dar 80% do teu resultado. Então, a clareza é o primeiro ponto. Depois, acordos. O acordo é muito importante, né? Porque o acordo, ele vai te mostrar o que é possível entregar. Não adianta, Moísa, a gente vai ter 24 horas e nós temos um limite de energia. A gente não é máquina, a gente é gente. Então, o que é possível entregar? Não adianta você alucinar e achar que o seu funcionário, ou até mesmo você, vai entregar o mundo, porque não vai. Ou vai entregar mal feito ou não vai entregar. Então, ter acordo e ter clareza e ter os acordos, né? Igual eu falei para o Sombra, negociar melhor prazos, negociar melhor entrega e não achar que um funcionário vai fazer o trabalho de 10. Isso é surreal, a conta vai chegar, Moísa, não adianta. Tanto chegou que até o Ministério do Trabalho agora está intervindo com a normativa, né? E por último, o ritmo. O ritmo é o que respeita o ciclo de energia, tanto das pessoas da equipe quanto do próprio líder. E é o que a gente falou, né? Da questão do cronotipo, do melhor horário de performance. Às vezes, por que não liberar o seu funcionário para o cochilinho de meia hora da tarde? Ou se o funcionário tiver 1 hora de almoço, ele se programar ali para almoçar em meia hora e pegar meia para fazer esse cochilinho, tá? Então, eu acho que os 3 primeiros passos são esses: a clareza, os acordos e o ritmo. Sim, e acaba entrando aqui na minha próxima pergunta, né? De criar um ambiente que favoreça o foco e a segurança psicológica, exatamente isso que você está falando, né, Karina? Sim, isso e como o ambiente influencia, viu, Moísa, o externo influencia no interno, né? Com certeza. Porque quando você, por exemplo, está num lugar totalmente bagunçado, totalmente que não favorece ali a sua criatividade, isso vai influenciar diretamente. Então, por exemplo,
Dentro de uma equipe, você tem diversos tipos de tarefas. Você vai ter as tarefas de criatividade, as tarefas mais mecânicas, as tarefas mais operacionais. Então, você tem vários tipos. E o ideal seria que cada tipo tivesse um ambiente adequado para aquilo. Então, por exemplo, se você precisa de um trabalho criativo e você ficar num lugar que tem muita informação, de repente, isso em algum momento possa ser interessante, porque se você fizer assim, ó, e olhar, vai ter muita informação. E aí, de uma informação, você tem uma ideia, você olha ali, você tem outra, aqui tem outra. Para você que cria, é legal. Mas, de repente, para aquela pessoa que precisa pensar, tomar uma decisão, por exemplo, um gerente, aquilo é ruim. Porque ele vai olhar aquele ambiente com muita coisa e aquilo vai causar distração nele, sendo que o que ele precisa é mais foco no papel, foco no computador. Então, até nisso, a gente precisa entender qual é o ritmo do meu funcionário, qual é o meu ritmo. E, a partir daí, você entender como que eu preciso ter um ambiente que respeite esse meu ritmo. Né? E o ambiente também, ele serve para ancorar hábitos. Então, por exemplo, eu fiz na minha casa, né? Eu fiz lá recentemente um cantinho da leitura. Porque eu sempre gostei de ler, mas não era um hábito. Eu lia quando dava. E com o cantinho, aquilo estimulou a minha leitura. Então, o ambiente para formação de hábitos também é muito interessante. Então, e aí não é você reformar a tua casa, você botar ali uma cadeirinha, uma plantinha, uma luzinha, já resolveu. Pronto. Já tá bom. Ou você colocar o hábito de sempre, antes de iniciar o trabalho, organizar a sua mesa, porque aquilo ali te traz clareza. Sua mente é como se você limpasse a mente para ela começar um novo dia. Inclusive, isso é um comando cerebral. Seu cérebro olha e fala, terminou uma coisa, estou começando outra. E aí ele consegue se concentrar melhor naquela atividade. Bacana. Ô, Karina, e como a neurociência, ela explica, na verdade, como que a neurociência, ela pode trazer, assim, faz algumas equipes entrarem em sinergia ou não? Você diz assim, para equipes que têm muito conflito? Exatamente, né? E como que trabalhar a neurociência em cima dessas equipes, né? Para trazer uma sinergia entre elas. O legal, Moísa, é você setorizar, segmentar a equipe, não só pelo cargo que ela ocupa, mas pelo, igual eu falei, pelo tipo de trabalho que ela exerce. Porque, por exemplo, se você colocar o cara do TI para trabalhar com o cara do comercial, nada a ver. O TI, ele é um cara que precisa de concentração e de isolamento no trabalho dele. O cara do comercial, ele fala pra caramba, ele ri, ele conta piada, ele interage, ele se relaciona, ele cria, né, vínculo com os clientes. Então, de repente, você setorizar TIs com comerciais, cada um no seu espaço e no seu ritmo. Por exemplo, olhar o cronotipo. Eu tenho meus TIs, muita gente da TI é vespertino, né? Galera que gosta de passar madrugada aí no computador. Então, por que eu não adequo para esse setor da minha empresa essa carga horária X, esse início e esse fim de jornada? E para aquele Y, que é da criatividade, eu também faço isso. Então, isso é uma forma de trazer sinergia. Outra maneira legal é você saber o perfil comportamental de cada colaborador, né? Então, quem é o meu colaborador que tem um perfil mais dominante? Quem é o que eu tenho um perfil mais comunicador? E nisso, você entendendo o perfil de cada um, a sua empatia melhora. Então, o seu olhar para o colega melhora, você vai entender que ele não está fazendo isso porque é pessoal, é porque é do perfil dele. Ele não falou firme com você, não é porque ele está brigando com você, é porque ele é um perfil dominante. O outro ali é lento demais, não é porque ele não tem conhecimento. Na maldade. Não é na maldade, não é assim, na sacanagem, né? Vamos dizer, desculpa a palavra. Mas é porque ele tem um perfil de estabilidade. De repente, aquele é o ritmo dele de funcionar. Então, você conhecer enquanto pessoa e funcionamento cada colaborador num nível 360, assim, onde todos conhecem todos, isso melhora muito, é uma maneira de usar a neurociência para melhorar o clima organizacional, tá? E, Moísa, isso é interessante você falar, porque hoje as empresas têm levado neurociência para dentro delas por esse motivo, né? Só que isso esbarra numa questão que é a cultura das empresas. A maioria das empresas não tem isso na cultura. E aí, às vezes, é uma barreira que a gente encontra, né? Para poder estar entrando ali, para amadurecer isso. Mas quando ela está aberta a atualizar e modificar a cultura, tudo, o clima inteirinho da empresa muda, sabe? Vai mudar clima, vai mudar faturamento, vai mudar até o tipo das pessoas que estão ali, naturalmente vai começar a modificar. Quem não se encaixa nesse modelo acaba saindo e começa a chegar pessoas que estão mais alinhadas àquela cultura ali. Eu acho que é exatamente o que eu vou perguntar para você, né? O que faz um time extraordinário? Existe alguma fórmula?
Olha, Moísa, falando do ponto de vista da produtividade, eu acho que o que faz um time extraordinário é, primeiro, a pessoa amar o que ela está fazendo ali. Porque não tem nada que te frustra mais e que te faz fazer as coisas tão mal feito quanto estar fazendo algo que você não gosta. Então, assim, descobrir se aquilo ali conversa com o seu propósito de vida. Por exemplo, vou te dar o meu exemplo. O meu propósito de vida, o que é valoroso para mim, é contribuir para melhorar a vida das pessoas. Hoje eu consigo fazer isso através do meu trabalho. Então, não tem como eu não estar num time, por exemplo, que trabalhe com isso e não fazer desse time extraordinário. Então, a primeira coisa, eu acho que é você entender o que são seus valores, o que é valoroso para você, ver se onde você está trabalhando está congruente com esses valores. E depois, o autoconhecimento, igual eu falei já, né, de um pelo outro. Eu acho que isso, o que faz o time ser extraordinário, não é só o quanto ele gera de lucro para a empresa, mas é o quanto ele se compreende e se entende enquanto ser humano. Porque não existe CNPJ forte com CPF fraco, você já deve ter ouvido isso. Então, é isso. Se o CPF for extraordinário, autoconhecimento, saber os limites, ter uma boa gestão de tempo, tiver empatia, isso automaticamente faz a empresa todinha ser uma empresa extraordinária. E como trabalhar o time que já está cansado? Como assim? Fazer ele continuar trabalhando? Né, melhorar assim, eu acho que você até trouxe todo o nosso assunto de hoje, você já até falou sobre isso, né? O time que já está, por exemplo, final de ano, que é corrido, todo mundo muito cansado, né? Mas a gente tem que continuar produzindo. Quem trabalha com criação, principalmente, a mente tem que estar criando. Sim. Mas mesmo assim, a vida o final de ano é corrido, mas você precisa continuar produzindo. Como Sim. que um líder, a gestão de uma empresa trabalha com isso? Moísa, já é esperado que fim de ano seja assim na maioria das empresas, né? Então, como que a gente entende isso? Isso é uma sazonalidade dentro da produtividade. Quando você tem sazonalidade, você precisa se programar para ela, porque não é novidade nenhuma que o fim de ano é corrido, concorda? Concordo. Então, se você já sabe isso, você sabe que para o fim de ano, você não deve colocar muitas demandas novas, porque naturalmente as demandas dali que já existem vão se acumular devido ao fim de ano, porque aí vocês vão sair de férias, vão ter os recessos. Então, seria isso, não começar projetos novos nesse período, porque o hiperfoco tem que ser na dinâmica ali do fim do ano mesmo, e tentar respeitar ao máximo o corpo, né? Porque, como eu disse, se o seu corpo tiver na exaustão, ele não vai entregar. Então, para que não chegue nessa exaustão, evitar, então, de abrir novos projetos, abrir novas frentes ali no final de ano para conseguir dar conta de fechar o que precisa ser fechado ali, né? E, se possível, aquela folguinha camarada ali entre Natal e Ano Novo, né? Que todo mundo merece, e não existe milagre, existe processo, existe método. Então, tirar esse tempo, né, para se reconectar, às vezes com a família, para se reconectar consigo mesmo, para pegar o galeio, para começar um próximo ano com mais energia, com mais clareza, com o corpo performando como uma Ferrari e não como um Fiat quebrado lá de 1960. Aí não dá. Ô, Karina, e aí aproveitando, né, você falou da procrastinação, né, a gente tem o hábito, né, quem tem o hábito de procrastinar, acaba procrastinando aquilo que se vê como uma tarefa difícil, né? Como que transforma metas grandes em planos executáveis? Vamos lá. Toda meta grande, ela é muito abstrata para o nosso cérebro. E o nosso cérebro, ele trabalha com simplicidade e objetividade. Então, para você fazer o seu cérebro te impulsionar a executar, a primeira coisa é diminuir tarefas grandes em partes menores, e menores ainda, e menores ainda, e menores ainda, até que seja uma tarefinha muito pequena. Vou dar um exemplo. Vamos supor que eu precise montar um curso. Vou vender um curso online, eu vou montar o curso. Se eu escrever lá, objetivo, montar o curso, é muito grande, não é? Para quando que eu quero isso? Para daqui 3 meses. O que eu vou fazer? Eu vou pegar as etapas de montar o curso e vou dividir em cada mês. Dentro dessa etapa desse mês, eu vou dividir ainda mais aquela etapa em outras partes menores que caibam na minha semana. Dentro daquela semana, eu vou pegar aquele plano daquela semana e dividir em partes menores que caibam no meu dia. E dentro do meu dia, eu vou dividir em partes menores que caibam em atividades de meia hora, de 1 hora, que eu consiga fazer. Na metodologia do De Bem com Rotina, eu chamo isso de objetivo central, a gente vai escalonando, né? Objetivo central,
metas, metinhas e MMIs. Os MMIs são a menor parte de um projeto, que são os movimentos minimamente movimentos mínimos de impacto, aliás. Então, MMI. Então, o movimento mínimo de impacto, às vezes, para o meu projeto de montar um curso, é pegar uma folha e escrever o assunto. Isso é um MMI, vai me gastar 5 minutos. O MMI, com o assunto escrito, eu já posso pegar um assunto e dentro dele, às vezes, ler um livro para poder dissertar daquele assunto e montar uma aula. Já passa a ser uma metinha. Essa metinha vai me levar na meta. Qual que é a meta? Escrever o primeiro capítulo do curso, que vai me levar mais próximo do objetivo central, que é escrever o curso. Então, você viu que eu fui de trás para frente, depois de frente para trás? Uhum. Então, é isso. É você pegar o elefante e vir repartindo ele em partes menores que caibam dentro de uma meia hora do seu dia. Ou seja, a organização de novo aí. De novo. Você precisa aprender a se organizar para poder fazer essa gestão do seu tempo, né? Exatamente. E realizar, né? Executar. Porque planejar, todo mundo planeja. Eu tenho certeza que agora todo mundo vai fazer os planos pro ano novo, né? 2026 eu vou fazer acontecer. Mas muita gente não vai fazer como precisa e como deve ser feito, que é assim como eu tô te explicando. E aí vai passar mais um ano e mais um ano não vai alcançar aquilo que tanto almeja, seja na vida pessoal, seja na vida profissional. Ô, Karina, e como que ajudar um profissional que vive eternamente atrasado? Olha, tem muitas coisas pra gente fazer com esse profissional, tá? Isso pode ser desde uma simples desorganização até um vício em adrenalina. Você sabia disso? Como assim? Que a adrenalina vicia? Você já viu gente viciada em esporte radical? Sim. É o mesmo vício. O que acontece? Toda vez que você está atrasado para um compromisso e que isso vira um hábito, vira um padrão, o seu corpo gosta da adrenalina. Aquilo traz sensação boa também, igual a dopamina. E aí, ele passa a ficar dependente daquilo. Então, para ele é muito bom que você se atrase. E aí você começa a se atrasar. Isso pode ser um motivo. Existe outro motivo também, que acontece muito, que as pessoas elas não calculam direito o tempo das coisas. E eu ensino isso para os meus alunos, né? De cronometrar as coisas que você vai fazer. Então, por exemplo, eu coloquei assim, que eu vou na academia 1 hora todas as manhãs. Aí eu botei lá assim, de 6 às 7 academia, 7h30 o trabalho. O que eu percebi? Que eu tô chegando todo dia 7h40 no trabalho, todo dia chegando atrasada. Tô dando um exemplo. Foi um erro de cálculo, porque 1 hora você tá fazendo exercício, você não contou 15 minutos da ida, 15 minutos da volta, meia hora do banho, 10 minutos da fofoquinha com o colega na academia. Então, quando você soma tudo isso, você vê que não é 1 hora de academia e meia para estar no trabalho. São 2h30. Então, o erro de cálculo de tempo é uma das coisas também que faz a pessoa acabar se atrasando muito, né? E acabar colocando mais coisas no dia do que ela consegue. Então, vou dar um outro exemplo até de uma aluna minha. Uma aluna minha, essa semana, ela tinha programado de no sábado fazer uma organização do guarda-roupa dela. Só que ela tinha uma confraternização sexta-noite. O que ela fez? Foi na confraternização, chegou de madrugada e não conseguiu arrumar o guarda-roupa dela. Ou seja, mais uma vez, ela fez um cálculo errado, porque a confraternização não é só você ir. Você vai precisar dormir no outro dia, porque você vai beber, você vai cansar, você vai se esgotar. Ou seja, ela não ia gastar 3 horas na confraternização, ela ia gastar pelo menos 18, porque ela tinha que incluir ali o descanso dela. Entende? Então, esse cálculo errado, esse subestimar o tempo que você gasta para as coisas também faz a gente chegar atrasado nos compromissos. Foi isso mesmo que você perguntou? Isso mesmo. Não, perfeito, Karina. E, Moísa, só para completar, às vezes também pode não ser nenhuma dessas coisas, tá? Hoje a gente vê se falando muito do TDAH. Então, muitas pessoas hoje estão sendo diagnosticadas com a doença não, uma condição, vamos dizer assim. E aí, a pessoa que tem TDAH, ela tem uma dificuldade cerebral mesmo com a dimensão do tempo. Eu tenho TDAH, tá? E a gente tem uma percepção diferente do tempo. Às vezes, na sua mente, falta 10 minutos, mas falta 3. E não é porque você não se organizou, não é porque você é viciado em adrenalina, não é porque você subestimou o tempo, não é nada disso. É porque a percepção nossa é diferente. E aí tem técnicas para isso. Essas pessoas precisam ter um cuidado maior ainda com agendamentos. E o agendamento delas não pode ser, por exemplo, assim, vamos dizer, 7h30 eu entro no trabalho. No agendamento delas tem que estar que elas entram às 7. Porque aí a mente delas vai se atrasar para 7.
mas aí, na verdade, ela vai estar dentro do horário, entende? Entendo. E aí, uma das coisas que eu faço também é adaptar toda a metodologia de gestão de tempo para as pessoas neurodivergentes, porque também é uma dor minha. Eu fui diagnosticado ano passado, o que explicou muita coisa, e aí isso me fez ter um olhar também para essas pessoas, né? Essa questão da gestão do tempo ser inclusiva também. E como é que você fez? E olha que você é uma pessoa organizada, uma pessoa que trabalha com gestão de tempo, e aí? Sim. Como que eu fazia, né? Sim. Eu fazia, mas à custa de muita energia, Moísa. Então, enquanto uma coleguinha da escola fazia com uma energia 2, para acompanhar ela naquela organização, naquele ritmo, no ritmo da escola, eu usava uma energia 10. Então, eu sempre fiz às custas de muita energia. Hoje, eu sei que eu não precisava gastar tanta energia se eu tivesse aprendido a respeitar o ritmo, a viver no ritmo certo, que é o nosso grande lema aqui, né? Sim. Viver no ritmo certo. Então, é isso. Quando você entende que você pode funcionar no seu ritmo, você adapta a sua vida para caber ali. E aí, dentro desse todo trabalho que você desenvolve, você foi e criou uma metodologia, é isso? Fala dela pra gente. O meu método, ele se chama de Bem com a Rotina. Porque o meu objetivo com ele é fazer com que as pessoas consigam ter resultado na vida sem ter que abrir mão de viver. Né? Então, que você tenha resultado no seu trabalho, na sua vida pessoal, mas que você tenha tempo para viver, tempo para descansar, tempo para fazer um hobby, tempo para viajar, tempo para fazer nada, para sentar e só ficar tranquilo, porque isso é o que realmente faz diferença na nossa vida, né, Moísa? Uhum. Então, eu peguei a neurociência, sou especialista em neurociência aplicada à produtividade e performance pela PUC. Então, eu peguei todo esse conhecimento de neurociência, juntei com as ferramentas que eu vim criando no decorrer desses anos e montei uma metodologia. Essa metodologia, ela é aplicável tanto à pessoa física quanto à pessoa jurídica, né? Tanto em times quanto em pessoas. E hoje eu faço isso através dos treinamentos empresariais, palestras, mentorias em grupo, mentorias individuais e também através de um livro. Eu também tenho um livro que eu escrevi que chama-se Jornada da Produtividade. E aí lá eu conto um pouquinho dessa metodologia. Se Deus quiser, ano que vem tá nascendo a segunda edição dele, né? Que legal. Mas seria isso. Que bacana, viu, Karina? Né? Assim, e se deixar, a gente vai até mais tarde com o nosso bate-papo, porque é um assunto muito rico, né? Nossa, tem tanta coisa, Moísa, tem muita coisa, assim, por detrás de só gerenciar o tempo, sabe? Sim. Mas eu estou aberta, se quiser me chamar para a parte 2, estou aí. Com certeza. Karina, muito obrigada aí pela sua participação, contribuir com todo o seu conhecimento, né? Sobre a gestão de tempo, produtividade, como trabalhar as equipes, né? Você trouxe aqui um pouquinho de todo o seu conhecimento. Muito obrigada pela sua participação. Eu queria que você deixasse uma mensagem para a nossa audiência, né? Sim. Uma mensagem sobre todo o seu trabalho, né? Qual mensagem que você traria para a gente? Primeiro, quero te agradecer pela oportunidade, pelo convite. Me senti muito honrada de poder compartilhar um pouco da minha missão com vocês e com você que está assistindo. E se eu pudesse deixar uma única mensagem, seria a seguinte: tempo não é sobre fazer mais. Tempo é encaixar aquilo que é necessário dentro do seu ritmo de viver. Então, sucesso hoje não é ganhar mais, não é viajar mais, não é ter mais. Sucesso é viver no ritmo certo. No seu ritmo, né? No seu ritmo. Que legal. Muito obrigada, viu, Karina? Sucesso para você, Moísa, viu? Obrigada. É isso aí, Sombra. Aprendeu um pouco? Anotações e mais anotações. Cabe revisar umas 4 vezes, né, o podcast. Mas gostaram? Vão muito. Aprenderam? Nós vamos ter que rever aí e aplicar no nosso dia a dia. Combinado? Com certeza, na edição também, né? Sim. Mexer aqui e ver, assistir de novo. Eu acho que é bacana. Muito legal. Sombra, boa noite. Boa noite, Moísa. Até a próxima segunda. Até a próxima segunda. Boa noite. Você que está aqui no Tropes Podcast Tropical, chegou agora, fique à vontade para assistir, que nosso bate-papo com a Karina Baixa, ela que é especialista em gestão de tempo, está aqui na íntegra para você, tá bom? Beijo para você, até a próxima.